A maioria das vítimas morreu asfixiada. Os jovens inalaram monóxido de carbono e outras substâncias tóxicas que são liberadas durante um incêndio. Vamos conversar sobre o impacto da fumaça no corpo humano com o Dr. Clístenes Odir Soares Silva, pneumologista da Unifesp. Olá, Dr. Clístenes. Obrigada por conversar com o Terra. Pois não, é um prazer também conversar com vocês. De acordo com legistas do IML de Santa Maria, as vítimas morreram por asfixia ou por intoxicação com fumaça. Existe diferença? Na realidade, esses termos traduzem basicamente o seguinte fenômeno. Quando você tem a combustão de um material, você tem o desaparecimento ou a rarefação do oxigênio, que é imprescindível para a vida, e você tem o aumento do teor do monóxido de carbono. E o aumento do teor de monóxido de carbono faz com que as pessoas percam a consciência e desmaiem. Ao desmaiar e respirar uma atmosfera sem oxigênio praticamente, elas entram em insuficiência respiratória. Esse quadro de insuficiência respiratória termina levando a uma parada cardíaca irreversível. Então, na realidade, isso são fenômenos que decorrem da presença das pessoas no ambiente onde estava havendo um incêndio, né? Pelo que o senhor falou, então, as pessoas desmaiam antes de realmente morrerem. Então, não é uma morte tão aflitiva como todos imaginam ou é aflitiva mesmo? Não, as pessoas perdem inicialmente a consciência, porque elas estão numa atmosfera com baixo teor de oxigênio e no sangue aumenta muito o gás carbônico, elas estão inalando também o monóxido de carbono, né? Então, a primeira reação é perda da consciência. Quando perde a consciência, depois a frequência respiratória vai ficando cada vez menor, consequentemente você está respirando aquela atmosfera sem oxigênio, isso leva a uma parada cardíaca, mas o momento inicial é de perda de consciência, por isso as pessoas caem ao solo. Você veja que algumas pessoas que estavam desmaiadas, elas conseguiram ser socorridas e foram entubadas e tiveram assistência ventilatória ali mesmo em torno da boate, né? Elas não tinham, naturalmente, ainda tido uma parada cardíaca. Elas estavam inconscientes. Agora, desse processo da inconsciência até a parada cardíaca, é um processo de quantos minutos, de quanto tempo? Isso depende muito. Isso depende do local que a pessoa estava, se ela estava muito próxima a uma chama, né, onde naturalmente tinha o excesso de temperatura, o oxigênio cada vez mais raro, mas seguramente essas pessoas morreram em poucos minutos. É difícil dizer se foi em 7, 10 ou 15 minutos, mas em poucos minutos, infelizmente, elas morreram. Agora, em relação a quando a fumaça entra pelas vias respiratórias, ela faz que caminho. O que acontece nos pulmões dessa pessoa? Você tem, primeiro, entrando uma série de substâncias inadequadas, né, fruto da queima daqueles produtos. O segundo aspecto é a elevada temperatura, né? Isso, uma região de incêndio, a temperatura ultrapassa 100 graus, assim, em questão de segundos. Então, por dentro? Porque você vai estar inalando naquela temperatura. Isso provoca uma queimadura no aparelho respiratório, assim como provoca na pele também. Isso a gente chama de uma pneumonite. A pessoa tem uma pneumonite química e uma pneumonite térmica. Isso leva a uma queimadura, e nesse momento da queimadura, você tem uma insuficiência respiratória, tem extravasamento de líquido, né, do vaso para fora do vaso, e isso leva a um edema pulmonar, e infelizmente essas pessoas entram em insuficiência respiratória irreversível e vão a óbito. Isso é o que acontece de imediato. Agora, às vezes, se a exposição não foi tão grande, as pessoas podem sobreviver, e foi o que aconteceu com alguns.